Nesse vídeo, vou abordar um efeito colateral perigoso de um tipo de medicamento para dor que está se tornando cada vez mais comum no Brasil. Esses medicamentos foram responsáveis por cerca de 68 mil mortes nos Estados Unidos em 2024 e podem causar dependência. Você conhece alguém que usa? Ou será que você mesmo tem o hábito de tomar remédio para aliviar dores no dia a dia? Pode ser que você esteja em risco. Comente aqui abaixo qual remédio para fazer parte da sua rotina antes de assistir ao vídeo até o final. Felizmente, hoje em dia já existem várias opções de medicamentos para a dor. Mas nem sempre foi assim. A história desse remédio tão controverso começou há milhares de anos com uma planta medicinal. Tudo começou, literalmente, com uma planta chamada papoula. À primeira vista, ela parece inofensiva, com uma flor tão bonita que até poderia ser usada como decoração em casa, se não fosse por um detalhe. Por trás dessa beleza, a papoula guarda uma seiva que, ao ser consumida, provoca uma combinação peculiar de anestesia, relaxamento e euforia. Essa seiva ficou conhecida como ópio, uma substância que, ao longo da história, foi usada tanto como droga recreativa quanto como medicamento. O ópio ganhou destaque por proporcionar relaxamento e euforia, mas também teve um papel medicinal importante, sendo usado no tratamento de problemas que vão desde asma até lesões graves. No entanto, para quem buscava apenas alívio da dor, o ópio apresentava um grande inconveniente. Deixava as pessoas aéreas e eufóricas a ponto de alterar seu comportamento. Essa situação mudou em 1805, quando um cientista alemão chamado Friedrich Zertürner conseguiu isolar uma das substâncias do ópio responsável pelo seu efeito analgésico. Ele batizou essa substância de morfina, que até hoje é um dos medicamentos mais potentes para tratar dores intensas. Com o tempo, outros analgésicos naturais foram descobertos, como a codeína, também extraída do ópio, mas com efeitos mais leves que a morfina. Esse foi um marco no tratamento da dor, pois já não era necessário usar a seiva completa da papoula. As fontes mais importantes podem ser isoladas para obter apenas o efeito analgésico. Esses analgésicos naturais derivados do ópio serviram como base para o desenvolvimento de bolsas de medicamentos para a dor, que hoje são conhecidos como opioides. Esses medicamentos são extremamente eficazes no tratamento de dores moderadas a intensas, como as que surgem após cirurgias, ou em casos de doenças graves como o câncer avançado. Os opioides são uma solução para dores que não podem ser aliviadas com medicamentos comuns, como o paracetamol. Curiosamente, esses medicamentos funcionam porque se conectam de forma perfeita aos receptores fundamentais no nosso organismo. Mas como isso é possível? Seria obra do destino ou, quem sabe, do acaso que o corpo responde tão perfeitamente a essas substâncias poderosas presentes na natureza? Se você bate o dedinho do pé na quina da mesa, os neurônios dessa região enviam sinais ao cérebro, gerando a sensação de que você se identifica como dor. Por mais incômodo que seja, a dor é necessária para te alertar e evitar que você se machuque constantemente sem perceber. No entanto, o sinal de dor não pode durar para sempre. Para isso, o organismo conta com moléculas reguladoras que fiscalizam os neurônios, garantindo que a dor seja controlada. Essas moléculas conseguem remover os sinais de dor ao se conectarem a receptores localizados na superfície dos neurônios. É nesse ponto que ambos os opioides. Eles possuem uma estrutura semelhante às moléculas reguladoras e se ligam aos receptores, bloqueando os sinais de dor. Quando os opioides se conectam a esses receptores, os neurônios perdem a capacidade de enviar o sinal de dor ao cérebro de forma eficiente. Esse mecanismo é mais potente e diferente dos analgésicos comuns, como os usados para dores de cabeça, que eu expliquei neste vídeo aqui. O problema é que os opioides não envelhecem, apenas não quebram a dor. Eles também atuam diretamente no cérebro, o que pode levar a efeitos colaterais perigosos. Quando alguém utiliza um opioide, ele interfere no controle do cérebro sobre os sinais de prazer e bem-estar. Esse descontrole faz com que o cérebro libere grandes quantidades de dopamina, conhecido como o hormônio do prazer e do vício. A dopamina causa uma sensação de euforia justamente enquanto o efeito analgésico do opioide está ativo.
A pessoa pode sentir como se estivesse flutuando em uma espécie de brisa. Entretanto, sentir prazer o tempo todo não é saudável, assim como perder totalmente a percepção de dor também não é. O equilíbrio entre essas sensações é fundamental para diferenciar situações negativas, neutras e positivas. À medida que a pessoa continua utilizando o medicamento, o organismo tenta retomar o controle, diminuindo o número de receptores disponíveis nos neurônios. Com menos receptores, a mesma dose de opioide começa a ser insuficiente para aliviar a dor ou gerar prazer. Nesse estágio, a pessoa precisa de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. Se decidir parar de tomar o remédio, você pode enfrentar um desconforto intenso, já que o organismo se adaptou à presença constante do medicamento. É como se o corpo passasse a precisar do remédio para funcionar normalmente. A pessoa, então, tem 2 motivos para aumentar a dose: aliviar os sintomas da dependência e combater a dor. Com o tempo, essa dependência física pode alterar áreas do cérebro relacionadas ao controle de impulsos, evoluindo para a dependência química, o que chamamos de vício. Se o remédio estiver ao alcance, uma pessoa pode começar a usá-lo de forma descontrolada, ignorando as consequências. É importante destacar que isso não ocorre por irresponsabilidade, mas porque o vício é uma doença. A pessoa não escolhe aumentar as doses. Ela simplesmente não consegue evitar. O pior é que muitas pessoas desconhecem os riscos associados a medicamentos como Codex, Tylex, Durogesic e outros opioides comuns. Por isso, deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas e ajude a se conscientizar sobre os perigos do abuso de opioides, que é um problema sério. O tráfico em opioides foi responsável por cerca de 68 mil mortes nos Estados Unidos em 2024. Cito esse dado porque é lá que estão os estudos mais avançados sobre o tema. Geralmente o uso começa por um motivo legítimo, como uma fratura grave, uma enxaqueca ou uma dor intensa causada por uma pedra nos rins. No entanto, após o fim do tratamento, algumas pessoas começam a tomar o remédio por conta própria e aumentando a dose, não mais para tratar a dor, mas para buscar prazer e relaxamento. Pacientes em tratamento de dor crônica ou prolongada, como no caso de câncer, também precisam estar atentos a esse risco. Doses elevadas de opioides impactam diversas funções do organismo. No caso de indivíduos que fazem uso esporádico de doses muito altas, isso também representa um grande risco. Os opioides podem se transformar em verdadeiros venenos e causar uma overdose temida, levando a complicações como convulsões e estado de coma. Se o atendimento não for feito rapidamente, o quadro pode evoluir para parada cardiorrespiratória e até óbito. Atualmente, nos Estados Unidos, o principal responsável é o fentanil, um opioide extremamente potente. Esse é o nome da substância ativa, mas os medicamentos podem ser comercializados sob nomes como Durogesic ou Fentanest, entre outros. O fentanil é cerca de 100 vezes mais potente que a morfina e geralmente é prescrito para pacientes com câncer que apresentam dores graves e incapacitantes. No entanto, ele acabou sendo inserido no mercado ilegal. Pessoas já dependentes de opioides e até quem nunca teve prescrição médica podem adquirir o fentanil sem receita. E o Brasil, infelizmente, corre o risco de seguir o mesmo caminho. Entre 2009 e 2015, o número de prescrições subiu de 1,6 milhões para 9 milhões. E os especialistas ainda não sabem exatamente o motivo. Os opioides mais comercializados no Brasil incluem derivados da codeína, como Codex e Tylex, derivados do fentanil, como Durogesic e Fentanest, e a oxicodona, conhecida como Oxycontin. Esses dados são referentes a medicamentos prescritos, ou seja, quando o uso ocorre sob orientação médica. Contudo, um estudo da Fiocruz revelou que, em 2015, 3% da população brasileira já havia consumido opioides sem recomendação médica. Esse percentual é 3 vezes maior que o de usuários de crack e 10 vezes maior que o de usuários de cocaína. Quando as autoridades começaram a adotar medidas, já havia um número significativo de pessoas dependentes e muitas mortes por overdose. Será que enfrentaremos uma epidemia de opioides aqui no Brasil? Esperamos que não.
Felizmente, o acesso a opioides no Brasil é mais restrito do que nos Estados Unidos. Em ambos os países, esses medicamentos só podem ser adquiridos com prescrição médica. Por fim, cuide-se, informe-se e fique atento aos sinais do seu corpo. Vamos juntos construir um futuro com mais saúde e conscientização. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo.